no exercício 12, nós temos um problema que é o seguinte. Uma entrada x de t é aplicada no sistema e produz como resultado y de t. Essa entrada x de t ela é definida aqui, e esse sistema que nós estamos tratando é um sistema linear e invariante no tempo. Um outro resultado que nós temos também desse mesmo sistema é que quando eu derivo a entrada em relação a t e aplico isso no sistema, o que eu observo na saída é esse resultado aqui. Então agora eu tenho menos 3y de t mais e na menos 2t de t. E a partir dessas informações, nos é pedido para determinar qual seria a resposta ao impulso do sistema. Nesse contexto, antes de começar a resolver o problema em si, eu gostaria só de reforçar e relembrar que para obter a resposta ao impulso do sistema, como nos é pedido aqui, o que a gente precisa aplicar na entrada do sistema é o impulso, ou seja, nós precisamos aplicar delta de t nesse sistema e com isso nós vamos observar na saída h de t. Então a questão agora é, como é que eu faço para obter isso, para representar essa entrada como um impulso? E a gente poderia partir desse resultado aqui para observar o que significa esse d dt x de t. Então, o que a gente percebe? Que d dt x de t pode ser escrito como d dt 2e na menos 3t u de t menos 1. A gente sabe aqui que nós temos que aplicar a regra do produto, que nós temos um produto de duas funções de t. Então, nós teríamos aqui du vezes v em relação a t. E isso seria igual a u dv mais v du. Logo, o que nós teríamos aqui então seria 2 vezes u e na menos 3t d dt u de t menos 1 mais u de t menos 1 vezes d dt, a derivada do u ali, que seria e na menos 3t. Agora, resta derivar isso aqui. E o que a gente sabe é que a derivada do degrau é um impulso. Só que esse degrau aqui está deslocado em t menos 1. Logo, o que nós teríamos aqui como resultado seria delta de t menos 1. Esse impulso também estaria deslocado para esse mesmo ponto ali onde o degrau ocorre. Resta agora derivar em relação a t essa exponencial aqui. E a gente sabe que o resultado dessa derivada seria alguma coisa como menos 3 e na menos 3t. Isso implicaria em alguma coisa como 2 que multiplica e na menos 3t, delta de t menos 1, menos 3e na menos 3t, u de t menos 1. Agora poderíamos fazer aqui um produto e nós teríamos alguma coisa como 2e na menos 3t, delta de t menos 1, menos 6e na menos 3t, u de t menos 1. Ainda nós conseguimos observar o seguinte, que esse impulso ele é diferente de zero somente quando o t é igual a 1. Logo, eu poderia avaliar essa função aqui na condição de t igual a 1. Isso implicaria em e na menos 3. Então, nós teríamos aqui 2e na menos 3, isso aqui é uma constante, que multiplica delta de t menos 1, menos 6e na menos 3t, u de t menos 1. Então, quer dizer, se eu aplico na entrada d dt x de t, que é exatamente isso que nós acabamos de derivar, o que a gente observa na saída do sistema, dado no próprio enunciado, seria isso aqui. Então, seria alguma coisa como menos 3y de t mais e na menos 2t u de t. Agora, observando isso aqui como resultado, o que eu queria trazer para a gente poder discutir, né? Eu queria começar olhando para esse termo aqui e olhando para essa entrada que nós temos aqui. Observem que esses dois termos são bem parecidos, a ponto de que eu podia escrever esse termo destacado em vermelho como sendo 3x de t. Feito isso, nós agora podemos reconhecer todo esse termo aqui como menos 3x de t. Se eu passo menos 3x de t pelo sistema, sabendo que o sistema é linear e invariante no tempo, o que eu espero observar na saída seria menos 3y de t. Afinal de contas, essa relação que nós temos aqui, ela é válida. Se entra x de t, sai y de t.
Se eu multiplico aqui por menos 3, aqui também seria multiplicado por menos 3, afinal de contas o sistema ele é linear. Então essa primeira parcela da resposta aqui que nós obtivemos, ela está associada a essa entrada x de t. Então, o que sobra para nós é esse outro termo que está aqui e isso aqui. Com isso, nós poderíamos agora dizer o seguinte, que se eu aplico, então, 2e na menos 3 delta de t menos 1 no sistema, o que eu vou observar na saída do sistema seria alguma coisa como e na menos 2t u de t. E aí eu poderia ainda discutir que se eu multiplico uma constante na entrada, basta multiplicar por uma constante na saída. Ou seja, se eu viesse aqui e multiplicasse por 1 sobre 2 na menos 3t, isso aqui cancela com isso, bastaria eu multiplicar aqui pela mesma constante. Agora, o que a gente tem então é que ao aplicar delta de t menos 1 na entrada do sistema, o que a gente verifica na saída é 1 sobre 2, e na menos 3, e na menos 2t, u de t. Uma outra transformação que nós poderíamos fazer ainda é avançar a nossa entrada de uma unidade e pela invariância do sistema, isso implicaria em avançar o que a gente tem como resposta também de uma unidade. Ou seja, se eu avanço aqui o delta de t, em vez de t menos 1 para t, isso implicaria em avançar essa resposta aqui também em uma unidade. Então, nós teríamos aqui alguma coisa como 1 sobre 2 e na menos 3, e na menos 2, onde tem t agora vai ter que somar uma unidade, então t mais 1, u de t mais 1. E com isso, a gente verifica que ao aplicar uma entrada x de t, que é igual ao impulso, o que a gente observa como resposta é a própria resposta ao impulso do sistema. Então, a resposta ao impulso do sistema, nesse nosso caso aqui, seria dada por 1 sobre 2 e na menos 3, e na menos 2t mais 1, u de t mais 1. Então, fica aqui registrada a resposta ao impulso desse sistema, utilizando apenas os conceitos de linearidade e invariância no tempo do sistema que nós estamos manipulando e tratando. O exercício 13, ele pede para demonstrar, a partir da definição da integral de convolução, que essas duas relações aqui elas são válidas, sendo a primeira, y' de t, ou seja, a derivada do y de t, ela é dada como a derivada do x de t, convolvido com h de t, e a segunda definição aqui seria y de t é igual a derivada de x de t, convolvido com resposta ao degrau s de t. Então, para resolver o item A, o que a gente verifica aqui, né? É que y' de t é, por definição, a derivada em relação a t do y de t. O y de t ele é dado dessa forma aqui. Então, nós teríamos a derivada em relação a t daquela integral. Aí, a gente sabe que a convolução ela é uma operação comutativa. Então, tanto faz quem vai ficar no lugar do x, quem vai ficar no lugar do h. Poderia, então, reescrever essa expressão trocando aqui quem está na posição do x com quem está na posição do h. Isso implicaria em alguma coisa como d dt, a integral de menos infinito até mais infinito de h de tal, x de t menos tal, de tal. Aí agora, observando que a integração aqui é em tal e esse operador de derivada aqui ele é em t, nós poderíamos empurrar esse operador de derivada dentro da integral e associar ele ali ao x de t. Ou seja, nós poderíamos escrever alguma coisa como integral de menos infinito mais infinito de h de tal, d dt, x de t menos tal, t tal, e isso aqui é, por definição, x' de t. E, portanto, nós teríamos como resultado x' de t convolvido com h de t. Isso seria igual ao y' de t. Então, para tratar do item B, vamos começar fazendo o seguinte. Y de t é igual à integral de menos infinito até mais infinito de x' de tal, s de t menos tal, de tal. Agora, a gente poderia comutar aqui as variáveis x e s, afinal de contas,
essa operação de convolução é uma operação comutativa, nós poderíamos escrever alguma coisa como a integral de menos infinito mais infinito de S de tal, x' de t menos tal, de tal. Aí nós sabemos que o x' representa a derivada, então podemos escrever isso, seria a integral de menos infinito mais infinito de S de tal, d dt, x de t menos tal, de tal. Agora, assumindo que essas funções são suaves, assim como no item A, então S e x, nós poderíamos comutar as operações de derivada e de convolução. Ou seja, poderia agora pegar essa operação aqui e colocar aqui fora. Isso implicaria em alguma coisa como d dt, a integral de menos infinito a mais infinito, de S de tal, x de t menos tal, de tal. De novo, nós poderíamos fazer uso da propriedade comutativa da convolução para trocar o S e o x ali, e isso resultaria em alguma coisa como a integral de menos infinito até mais infinito, de x de tal, S de t menos tal, de tal. Aí, assumindo de novo que x e s são funções suaves, poderíamos agora empurrar essa operação de derivada dentro da integral, para ela ficar ali junto com s. Então, nós teríamos alguma coisa como a integral de menos infinito mais infinito, de x de tal, d dt, s de t menos tal, de tal. Aí a gente sabe que a derivada da resposta ao degrau é a resposta ao impulso, ou seja, isso aqui é por definição h de t. Afinal de contas, nós sabemos que h de t é igual a derivada em relação a t de s de t, ou ainda nós sabemos que s de t é igual a integral de menos infinito até t de h de tal, de tal. Logo, poderia trocar aqui essa operação de derivada do s pelo simples h, e isso produziria alguma coisa como a integral de menos infinito mais infinito, de x de tal, h de t menos tal, de tal. E aí a gente verifica o quê? Que isso é igual a x de t convolvido com h de t. Desse resultado, nós podemos concluir que y de t é igual a x' de t convolvido com s de t, que também é igual a x de t convolvido com h de t. Ou seja, tanto faz qual operação que a gente vai fazer. Seja a convolução da resposta ao degrau com a derivada da entrada ou a convolução da entrada com a resposta ao impulso. Ambas as operações são equivalentes e resultam no próprio y de t que nós estamos buscando. O exercício 14, ele começa trazendo a definição da função de correlação cruzada entre dois sinais, x de t e y de t. E a gente observa aqui que a definição se assemelha muito com a definição do que seria a convolução, salvo pelo que ocorre aqui dentro desse argumento do y de t. E também traz qual é a definição da função de autocorrelação, ou seja, a função de correlação calculada para os mesmos sinais. Então, x de t versus o próprio x de t. E a partir dessas definições, nos é pedido para mostrar que o resultado da correlação entre dois sinais x de t e y de t, ele equivale a calcular a convolução de x de t com y de menos t, e da mesma forma pede para mostrar que isso ocorre quando a gente está calculando a autocorrelação de dois sinais, então x de t com x de t. No item B, o objetivo é demonstrar que a autocorrelação de dois sinais, x e y, é igual a calcular a autocorrelação de RYX, desde que eu faça uma reversão temporal aqui no argumento da minha função. Se eu faço a autocorrelação de RxX com RxX, o que eu verifico aqui é que a função de autocorrelação ela é uma função par. E no item C, nos é pedido para calcular a correlação cruzada entre dois sinais, x e y, na origem, quando o x é definido dessa forma aqui,
e o y é definido dessa forma aqui. E para resolver o item A, vamos começar aqui reforçando que Rxy de t é igual à integral de menos infinito a mais infinito de x de tal, y de tal menos t de tal. Aí nós poderíamos agora relembrar que a integral de convolução é y de t, integral de menos infinito a mais infinito, de x de tal, h de t menos tal, de tal. E aí, por inspeção, a gente verifica que, nesse caso aqui, o primeiro sinal é função de tal, ok? Enquanto que o outro sinal aqui, o argumento ele está trocado. Ou seja, para encaixar no formato da convolução, eu precisaria escrever alguma coisa como a integral de menos infinito a mais infinito, de x de tal, y de menos, aí abre parênteses, t menos tal, de tal. Comparando essas duas expressões aqui, o que a gente observa é que elas são iguais, salvo por esse menos que aparece aqui. Então, portanto, o que a gente consegue concluir por inspeção é que nós estamos realizando a convolução, só que ao invés de realizar a convolução de x de t com y de t, nós estamos realizando a convolução de x de t com y de menos t. O item B ele pede para demonstrar que Rxy de t é igual a Rx de menos t. Então, Rxy vai ser igual à integral de menos infinito mais infinito de x de tal, y de tal menos t de tal. Aí, nós poderíamos agora comparar isso aqui com Ryx de menos tal, que seria igual à integral de menos infinito mais infinito de y de tal, x de tal mais t de tal. Afinal de contas, se nós observarmos aqui, nós temos menos t. Ao entrar um menos t aqui, esse menos vai parar aqui e vai trocar esse sinal aqui. Foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Agora, nós poderíamos realizar uma troca de variáveis em uma das duas expressões para ver se ela retorna para a expressão anterior, para mostrar essa igualdade. Então, vamos definir aqui, por exemplo, alguma coisa como tal linha, e aí a gente teria aqui d tal linha, d tal é igual a 1, ou seja, d tal linha é igual a d tal. Nós também conseguimos observar que quando o tal for mais ou menos infinito, o tal linha ele vai ser mais ou menos infinito, ou seja, o limite não se altera. Nós também conseguimos perceber que o tal vai ter que ser substituído por tal linha menos t, que é igual a tal. Então, onde tiver tal mais t, vira tal linha, e onde tiver tal, vira tal linha menos t. Bastaria, então, realizar a troca de variáveis aqui, e nós teríamos como resultado alguma coisa como a integral de menos infinito até mais infinito, de y de tal linha menos t, x de tal linha, d tal linha. Aí podemos fazer uma nova troca de variáveis, onde o tal linha é igual a tal. Isso implicaria em eliminar esse linha daqui, daqui, daqui. E aí a gente compara por inspeção essas duas expressões aqui e conclui, portanto, que o Rxy de t é sim igual ao Ryx de menos t. No item C, a ideia agora é utilizar esses resultados, ou seja, calcular a correlação entre x e y na origem, para t igual a zero, assumindo que esses sinais são esses dados aqui, x de t e y de t. Então, poderíamos começar colocando a definição. Então, Rxy de zero seria a integral de menos infinito até mais infinito de x de tal, y de tal, de tal. Afinal de contas, se aqui for zero, também vai assumir valor zero. E aí nós teríamos alguma coisa como a integral de menos infinito até mais infinito, esses dois sinais aqui. Seria, então, cosseno de 2π tal, u de tal menos u de tal menos 1, que multiplica seno de 2π tal, u de tal menos u de tal menos 1 de tal. O que a gente verifica?
que esses sinais aqui eles são diferentes de zero quando o tal está no intervalo de 0 até 1. O mesmo vale para esse caso aqui. Logo, ao invés de integrar aqui o tal de menos infinito mais infinito, basta integrar ele na faixa de 0 até 1. Então, nós teríamos aqui a integral de 0 a 1 do produto entre as funções cosseno e seno. Então, cosseno de 2π tal, seno de 2π tal, de tal. Agora, a gente poderia observar que a frequência fundamental aqui é a mesma para os dois sinais. Então, ω0 aqui e aqui. E a partir disso, nós conseguimos observar que ω0 é igual a 2π. Logo, nós temos 2π sobre t0, que é igual a 2π. Cancela esse com esse. E a partir disso, a gente conclui que o nosso t0, ou seja, o período fundamental do sinal, é 1 segundo. Aí a gente volta para a nossa expressão e observa que nós estamos sim integrando dentro de um período completo. O que nós estamos integrando? O produto entre uma função par e uma função ímpar. E a gente sabe que o resultado desse produto entre uma função par e uma função ímpar vai ser também uma função ímpar. Aí nós estamos integrando esse resultado dentro de um período completo desse sinal. Ou seja, vai ter uma parte do sinal que vai ter amplitude positiva, do resultado desse produto dessas funções, e outra parte que vai ter amplitude negativa. E ao integrar dentro desse período completo, o que ocorre é que a área dessa parte positiva da função cancela com a área dessa parte negativa da função e, portanto, o resultado dessa integral aqui vai ser zero. Logo, a gente conclui que xy de zero também é zero. O exercício 15 ele traz um sistema que é caracterizado por essa relação entrada e saída aqui, que se assemelha muito com uma convolução. Então, o que nós temos que a saída do sistema, que é φ de hx de t, é dada por essa convolução de h de t mais tal, vezes x de tal, de tal. E assumindo que a entrada é x e h de t é a resposta ao impulso do sistema, nos é pedido para determinar se o sistema S é linear, invariante no tempo e causal, caso a saída do sistema seja φ de hx ou φ de xh de t. Então, para resolver isso, vamos começar no item A, tratando com a questão da linearidade. Vamos aplicar uma entrada, x de t, nesse nosso sistema, e nós vamos observar como saída h de x1 de t, e esse resultado é dado pela integral de menos infinito a mais infinito, de h de t mais tal, x1 de tal, de tal. Agora, aplicando um outro sinal x2 de t, nós observamos como resultado φ h x2 de t, que é a integral de menos infinito até mais infinito, de h de t mais tal, x2 de tal, de tal. Para verificar a linearidade, nós temos que fazer o quê? Definir um sinal x3 de t, que é dado pela soma ponderada x1 e x2. Então, eu teria a x1 de t mais b x2 de t. Ao passar isso pelo sistema, nós vamos observar na saída φ de h de x3 de t, que é igual a integral de menos infinito até mais infinito, de h de t mais tal, x3 de tal, delta de tal. Agora, sabendo que a relação entre x3, x1 e x2 é dada por essa expressão matemática aqui, eu poderia substituir na integral e utilizar o fato de que o operador de integração, o operador linear sobre a soma, para quebrar isso em duas integrais diferentes. E nós teríamos como resultado alguma coisa como a integral de menos infinito até mais infinito, de h de t mais tal, x1 de tal, mais b, a integral h de t mais tal, x2 de tal, delta de tal. E aí, por inspeção, nós verificamos que esse termo aqui é, por definição, o φ de h de x1 de t, ou seja,
aquela parcela da saída original ali relacionada a x1. E isso aqui é a parcela da saída relacionada àquela nossa entrada x2. Então, seria o φ de h de x2 de t. Então, portanto, ao aplicar uma entrada ponderada no sistema, nós observamos como resultado a saída ponderada que nós tínhamos anteriormente. Então, a φ h x1 de t mais b φ h x2 de t. E isso nos leva a concluir que o sistema é, portanto, linear. No item 2, nós estamos verificando a invariância do tempo. E para fazer isso, nós começamos aplicando um sinal x1 de t no sistema. E a gente observa como saída φ x1 de t é igual à integral de menos infinito até mais infinito de h de t mais tal x1 de tal de tal. Aí nós vamos definir agora o sinal x2 de t, que é o próprio sinal x1, só que atrasado de t0. E vamos aplicar isso no sistema e observar o que acontece na saída. Então nós teríamos h x2 de t, que vai ser a integral de menos infinito mais infinito de h de t mais tal x2 de tal de tal. E aí nós vamos agora substituir x2 por x1. Então esse argumento aqui vai parar aqui e vai parar aqui, no lugar do t. E isso implicaria na integral de menos infinito mais infinito de h de t mais tal x1 de tal menos t0 de tal. Agora, nós precisamos comparar essa expressão que nós obtivemos com a saída original que nós tínhamos lá no x1, só que deslocada também por t0. Nós temos que comparar isso aqui com φ h de x1 de t menos t0, ou seja, estamos provocando o mesmo deslocamento. Ao fazer isso, esse t menos t0 vai parar aqui, que então vai aparecer aqui no lugar desse t. Isso implicaria em alguma coisa como a integral de menos infinito até mais infinito de h de t menos t0 mais tal x1 de tal de tal. Nós temos que verificar se essas duas expressões aqui elas são iguais ou não. Ou seja, será que atrasar a entrada equivale a simplesmente atrasar a saída? E aí, para fazer isso, nós precisamos manipular as expressões para colocar uma no formato da outra. Uma operação que a gente pode fazer é realizar uma troca de variáveis aqui para deslocar esse menos tal para o argumento da outra função. Então, isso seria possível definindo uma variável τ', que é igual a tal menos t0. Então, d τ' é igual a d tal. Os limites de integração, nesse caso, não vão se alterar. E onde tiver tal, vai aparecer agora τ' mais t0. Então, basicamente, o que aconteceria com essa expressão em azul que está aqui seria alguma coisa como a integral de menos infinito até mais infinito de h de t mais τ' mais t0 x1 de τ' de τ'. Comparando essas duas equações, essa equação em preto aqui com essa equação em azul, nós podemos verificar que nesse caso nós temos menos t0, enquanto nesse aqui nós temos mais t0. Logo, essas expressões elas são diferentes e, portanto, deslocar a entrada é diferente de deslocar a saída. E, por consequência, nós podemos concluir que esse sistema é variante no tempo. Quanto à causalidade, o que nós temos que verificar aqui, né? Se a saída depende de informação que está no futuro. E para fazer isso, nós precisamos manipular um pouco essa expressão para facilitar essa análise. Vamos começar então realizando uma troca de variáveis. Vamos assumir que isso aqui é um τ', por exemplo. Então nós teríamos aqui alguma coisa como τ' é igual a t mais tal. Logo, d τ' é igual a d tal. Quanto aos limites de integração, nós temos tal igual a mais ou menos infinito. O τ' também vai ser mais ou menos infinito.
E onde tiver tal, vai virar tal linha menos t. Então, substituindo essas variáveis lá na nossa expressão, nós teremos alguma coisa como φ de h de x de t, que é igual a integral de menos infinito a mais infinito, de h de tal linha, x de tal linha menos t, de tal linha. E aí, vamos agora considerar alguns casos para o t, só para fazer a nossa análise. Vamos analisar aqui o t igual a menos 1. E com isso nós vamos perceber que o φ de hx de menos 1 vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito de h de tal linha, x de tal linha menos 1 de tal linha. Esse menos 1 vai virar mais 1. Então, nós teríamos aqui a integral de menos infinito mais infinito de h de tal linha, x de tal linha mais 1 de tal linha. E a partir disso, a gente conclui que a saída no instante passado depende de informação no futuro. E, portanto, eu posso afirmar que o sistema ele é não causal. Por quê? Porque a saída no passado depende de informação no futuro para ser calculada. O desenvolvimento do item B segue mais ou menos o mesmo racional que nós fizemos aqui para o item A. Basta só lembrar que agora o x e o h estão em posições trocadas aqui nessa definição do φ hx de t. E eu deixo, portanto, o item B como tarefa para você desenvolver. Nós temos agora em tela o exercício 16. E o exercício 16, ele estabelece que a saída do sistema, y de t, é dada através dessa operação de convolução entre a derivada do sinal de entrada, ou seja, x' de t, e a resposta ao degrau do sistema. E a partir dessa relação, é pedido para demonstrar que um sistema de tempo contínuo é estável se e somente se a sua resposta ao degrau é absolutamente integrável. Ou seja, se essa relação que está em tela aqui, ela é verdadeira ou ela é satisfeita. E para começar a resolver esse exercício, vamos aplicar a propriedade comutativa da convolução nessa expressão que nós temos aqui, tal que o resultado fique assim. Em seguida, vamos tomar o módulo de ambos os lados dessa equação. Afinal de contas, para nós não faz diferença se y de t for para mais infinito ou para menos infinito. Isso implicaria que o sistema é instável. Agora nós poderíamos usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que estabelece que o módulo da integral de menos infinito mais infinito de uma função φ1 de x vezes outra função φ2 de x dx é menor ou igual que a integral de menos infinito a mais infinito do módulo de φ1 de x vezes o módulo de φ2 de x dx. Aplicando essa desigualdade aqui, nós teríamos então alguma coisa como a integral de menos infinito a mais infinito do módulo de x' de t menos tal vezes o módulo de s de tal de tal. E aí, para assegurar a estabilidade, nós precisamos assumir, no primeiro momento, que a entrada é finita, ou seja, nós precisamos assumir que esse módulo de x' de t menos tal é menor do que b, e b é um número finito. Feito isso, nós poderíamos colocar esse termo em evidência, tal que nós teríamos algo como b vezes a integral de menos infinito a mais infinito do módulo de s de tal de tal. A partir disso, nós conseguimos concluir o seguinte, que se esse valor aqui também for finito, quer dizer que o produto entre um número finito e outro número finito também vai ser finito e, portanto, esse módulo de y de t vai ser um valor finito. A partir disso, a gente consegue então concluir que a restrição quanto à estabilidade ela precisa ser imposta ou dada em cima desse termo aqui. Ou seja, nós conseguimos extrair daqui a conclusão de que a integral de menos infinito a mais infinito do módulo de s de t dt tem que ser finito.
E aí eu só chamo a atenção que nós trocamos o t por tal ali, que não faz diferença, uma simples troca de variável. A partir dessa expressão, a gente consegue concluir que se a resposta ao degrau for absolutamente integrável, então quer dizer que o sistema é estável. No exercício 17, nos é pedido para determinar a saída y de t, dada por essas relações aqui. Então, no item A, nós temos a convolução entre uma exponencial e na menos a t u de t, com esse somatório envolvendo funções impulso. E no item B, nós temos a convolução entre uma função degrau, multiplicada por um cosseno, e essa exponencial aqui. Antes de começar a resolver o exercício, vamos só relembrar que a convolução ela é dada pela integral de menos infinito a mais infinito, de x de tal, h de t menos tal, de tal. E essa operação ela é comutativa, ou seja, poderia inverter ali quem que vai na posição do x e do h. Agora, para resolver o item A, vamos utilizar essa definição da convolução para reescrever essa equação da seguinte forma. Y de t é igual a integral de menos infinito mais infinito, de e na menos a tal, u de tal, vezes o somatório, de p de 0 até infinito, 1 sobre 4 elevado a p, delta de t menos tal, menos 2p, de tal. Eu gostaria de lembrar que o operador de integração ele é um operador linear sobre a soma. Então, isso quer dizer que eu poderia colocar esse termo aqui em evidência aqui na frente da expressão, tal que o resultado seria alguma coisa como o somatório de p de 0 até infinito, de 1 sobre 4 elevado a p, a integral de menos infinito até mais infinito, e na menos a tal, u de tal, delta de t menos tal, menos 2p, de tal. Agora, o que nós temos aqui é a convolução entre essa função aqui e funções impulso que estariam localizadas onde esse argumento aqui, t menos tal menos 2p, é igual a zero. O que a gente sabe sobre a operação de convolução de um sinal com função impulso? A gente sabe que a convolução de qualquer coisa com um impulso, vamos pensar aqui no impulso deslocado, implica naquele mesmo qualquer coisa, ou seja, no próprio x, só que avaliado onde o impulso ocorre, ou seja, para t menos t0. Com isso, a gente poderia então resolver essa integral simplesmente avaliando essa função envolvendo a exponencial, onde essa função impulso ocorre. Ou ainda, caso seja do nosso interesse, nós podemos dizer que isso aqui vai ser diferente de zero para t menos tal menos 2p igual a zero, o que implica, então, em tal igual a t menos 2p. Logo, eu poderia, então, avaliar essa exponencial aqui, nessa condição, ou seja, onde o tal é igual a t menos 2p. Ao fazer isso, essa exponencial deixa de ser função de tal e eu posso colocar ela em evidência lá na frente da expressão também. Isso implicaria em alguma coisa como o somatório de p de 0 até infinito, 1 sobre 4 elevado a p, exponencial de menos a t menos 2p, u de t menos 2p, vezes a integral de menos infinito até mais infinito, de delta de t menos tal, menos 2p, de tal. E a gente sabe que essa integral aqui envolvendo impulso, ela vale 1. Portanto, o que a gente conclui aqui é que y de t é igual ao somatório de p de 0 até infinito, de 1 sobre 4 elevado a p, e na menos a, t menos 2p, u de t menos 2p. Então está aqui o resultado do item A. Para resolver o item B, nós vamos substituir isso aqui na própria definição da integral de convolução, e isso produziria alguma coisa como... Agora nós poderíamos utilizar a propriedade distributiva da convolução para quebrar isso aqui em duas integrais, a fim de produzir alguma coisa como
Feito isso, nós podemos agora analisar os limites de integração aqui. E percebe que essa primeira função degrau ela vai ser diferente de zero para tal mais 1 maior ou igual a zero, ou seja, quando o tal for maior ou igual a menos 1. Logo, ao invés de começar a integrar aqui em menos infinito, a gente começa a integrar em menos 1. Essa outra função degrau aqui ela vai ser diferente de zero para t menos tal maior ou igual a zero, ou seja, quando o tal for menor do que t. Logo, ao invés de integrar aqui até infinito, a gente integra só até t. E a partir dessas duas condições, nós temos que o tal está preso no intervalo entre t e menos 1. Portanto, o t tem que ser maior do que menos 1. Fazendo a mesma análise agora para outra integral, nós temos que essa função degrau vai ser diferente de zero para tal menos 1 maior ou igual a zero, ou seja, quando o tal for maior do que 1. Logo, ao invés de integrar aqui de menos infinito, a gente começa a integrar aqui em 1. Essa outra função degrau ela vai ser diferente de zero para t menos tal maior ou igual a zero, ou seja, quando o tal for menor do que t. E com isso, ao invés de integrar aqui até infinito, a gente integra só até t. E a partir dessas duas restrições aqui, nós temos que o tal está preso no intervalo entre t e 1. Portanto, o t tem que ser maior do que 1. Nós ainda poderíamos quebrar essa exponencial aqui e essa aqui em duas, de tal forma, e na menos t vezes e na mais tal. Essa parcela aqui, e na menos t, não é função da variável de integração em ambas as expressões e, portanto, poderia ser colocado em evidência aqui na frente. E com isso nós teríamos alguma coisa como e na menos t vezes a integral de menos 1 até t de e na tal cosseno de 2π tal de tal menos e na menos t, a integral de 1 até t e na tal cosseno de 2π tal de tal. Essa primeira parcela aqui ela é válida quando o t for maior do que menos 1, ou seja, quando t mais 1 for maior ou igual a zero. Já essa outra parcela aqui ela é válida quando o t for maior ou igual a 1, ou seja, quando t menos 1 for maior do que zero. Agora, para resolver essas integrais, nós vamos utilizar a solução que nós já temos no nosso formulário, que seria a solução dessa integral envolvendo o produto entre uma exponencial e um cosseno. A solução é dada aqui. E isso produziria alguma coisa como e na menos t, que multiplica e na tal, sobre 1 mais 2π ao quadrado, cosseno de 2π tal, mais 2π, seno de 2π tal. E isso aqui avaliado no limite entre menos 1 e t. Essa solução aqui ela é válida quando o t mais 1 for maior ou igual a zero. Menos, agora vamos avaliar a outra parcela. A parcela seria alguma coisa como e na menos t, que multiplica e na tal, 1 mais 2π ao quadrado, que multiplica cosseno de 2π tal, mais 2π, seno de 2π tal, e tudo isso avaliado no intervalo entre 1 e t. Essa parcela ela é válida quando t menos 1 for maior ou igual a zero. Para o primeiro termo aqui, nós teríamos alguma coisa como e na menos t, que multiplica e na t, 1 mais 2π ao quadrado, multiplica cosseno de 2πt mais 2π, seno de 2πt, menos e na menos 1, sobre 1 mais 2π ao quadrado, que multiplica cosseno de menos 2π mais 2π, seno de menos 2π. E isso aqui tudo é válido quando o t mais 1 é maior ou igual a zero. Já esse outro termo aqui vai produzir alguma coisa como e na menos t, que multiplica e na t, 1 mais 2π ao quadrado,
cosseno 2πt mais 2π seno 2πt menos e na 1 sobre 1 mais 2π ao quadrado, cosseno de 2π mais 2π seno de 2π. E isso aqui tudo é válido quando o t menos 1 é maior ou igual a zero. A partir disso, a gente consegue observar agora o seguinte, que cosseno de menos 2π é 1, seno de 2π é zero, então aqui também é zero, aqui é 1. Com isso, nós conseguimos agora simplificar um pouco essa expressão. Ao multiplicar essa exponencial aqui, aqui e ali, isso resultaria em alguma coisa como y de t é igual a 1 sobre 1 mais 2π ao quadrado, que multiplica cosseno de 2πt mais 2π seno de 2πt, menos e na menos t mais 1. E isso tudo é válido nessa condição aqui onde o t mais 1 é maior do que zero. Ou seja, eu teria que multiplicar isso aqui por u de t mais 1. Menos 1 mais 2π ao quadrado, que multiplica cosseno de 2πt mais 2π seno de 2πt, menos e na menos t menos 1. E tudo isso aqui é válido nessa condição aqui, ou seja, quando o t menos 1 é maior do que zero. Logo, tudo isso aqui tem que multiplicar o de t menos 1. E com isso, nós temos então o resultado agora da convolução estabelecida ali no item B. Então, com isso, nós terminamos a resolução da segunda lista de exercícios da disciplina. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Em caso de dúvidas, não deixem de me contatar. E eu peço ainda que vocês compartilhem esse material com quem vocês acharem pertinente. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Um forte abraço e nos vemos logo mais.